Olá, aqui quem fala é o pastor Lucas Salles e eu tenho a palavra de Deus para a tua vida nesse dia. Hoje nós vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes do Antigo Testamento, a história de Ester, a rainha que Deus levantou em um momento crucial para salvar o seu povo. Hoje vamos explorar o cenário que antecedeu a ascensão de Ester ao trono. Preparado? Vamos começar! E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo para ajudar esse canal a crescer e compartilhar a palavra de Deus. Abra o seu coração e vem comigo. Em Ester capítulo 1, do 5 ao 8, nos apresenta o grande banquete oferecido pelo rei Assuero. Ele convida todo o povo da fortaleza de Suzã para um festim público. Imagine a grandiosidade, 7 dias de celebração, com comida e bebida à vontade. Mas essa não era apenas um banquete comum, era uma exibição do poder e da riqueza do Império Persa. Esse banquete era uma forma de demonstrar a autoridade e a glória do rei. O vinho era servido em abundância, como diz o texto, e conforme a liberalidade do rei. É interessante notar que em meio a esse luxo, vemos a permissividade e o excesso da cultura persa, o que contrasta diretamente com o caráter humilde que Deus valoriza em seus servos. Agora, lá em Ester, capítulo 1, versículo 9, nós vemos a rainha Vasti oferecendo seu próprio banquete. Mas observe a diferença. O banquete de Vasti era exclusivo para as mulheres, e isso mostra a separação de papéis sociais naquele contexto, onde homens e mulheres muitas vezes participavam de eventos separadamente. Esse detalhe, aparentemente simples, nos dá um vislumbre da cultura persa e a sua estrutura social. Ao mesmo tempo, começamos a ver a tensão entre o rei Assuero e a rainha Vasti, que vai se desenrolar nos próximos versículos. Em Ester capítulo 1, do versículo 10 ao 12, o rei, já com o coração alegre pelo vinho, faz uma ordem pública. Manda trazer a rainha Vasti, usando sua coroa, para mostrar sua beleza diante dos príncipes. Mas algo inesperado acontece. Vasti recusa a ordem do rei. Essa recusa de Vasti foi um ato ousado. No contexto da época, desobedecer uma ordem real, especialmente em público, era algo quase impensável. Ela não apenas resistiu ao marido, mas ao rei do maior império da época. Isso trouxe uma série de consequências que mudariam a história. Assuero, por sua vez, perplexo com a desobediência de sua esposa, consulta seus sábios conselheiros sobre o que fazer. No capítulo 1, do versículo 13 ao 15 e o versículo 20 ao 22, o conselho toma uma decisão drástica. Vasti deve ser destituída de sua posição de rainha. O objetivo era evitar que o exemplo de Vasti inspirasse outras mulheres a desobedecerem seus maridos. A decisão de Assuero foi baseada na sabedoria humana, com foco em manter o controle social e político. Mas Deus estava usando essa situação para preparar o caminho para algo maior, algo que o conselho humano não poderia prever: a entrada de Ester na história. E chegamos a Ester capítulo 2, do versículo 1 ao 4, onde o rei Assuero decide escolher uma nova rainha. Um concurso é organizado e várias jovens são trazidas ao palácio, entre elas uma jovem judia chamada Hadassa, mais conhecida posteriormente como Ester. Ester foi colocada nesse concurso, aparentemente por acaso, mas, como sempre, vemos a mão de Deus guiando os eventos. Não havia nada de casual nisso. Deus estava preparando Ester para um papel crucial em sua obra de salvação. Finalmente, em Ester, capítulo 2, do versículo 16 ao 17, nós vemos a escolha final. A jovem judia Ester, de origem humilde, é coroada como rainha do Império Persa. O versículo diz que o rei amou Ester mais do que todas as outras, e ela encontrou graça e favor diante dele. Ester, uma jovem simples, se torna rainha de um dos maiores impérios da história. E mais do que isso, Deus a usaria para cumprir um propósito muito maior, a salvação do povo de Israel. Esse é um lembrete claro de que Deus está no controle, mesmo quando não podemos ver o quadro completo. Ele coloca as pessoas certas nos lugares certos.
no tempo certo, para cumprir a sua vontade. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Mardoqueu pergunta a Esther, em Esther capítulo 4, versículo 14, que possamos aprender a confiar na soberania de Deus em todas as situações. E se você gostou desse estudo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais reflexões e estudos como esse. Até a próxima e que Deus te abençoe poderosamente.